Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso TBL. Falaremos um pouco sobre o movimento das cargas, diferentemente do que vimos até agora, onde as cargas estavam paradas. Agora vamos discutir a física das correntes elétricas. A grosso modo, podemos definir corrente elétrica como um movimento de partículas carregadas. Mas que partículas são essas carregadas? São os elétrons livres, ou também conhecidos como elétrons de condução. Então, o movimento desses elétrons produz uma corrente elétrica. Para entendermos melhor essa corrente elétrica, vamos fazer uma analogia. Imagina-se a mangueira de jardim que você tem em casa. Você vem, liga essa torneira, começa a correr água nessa mangueira e começa a jorrar água. A partir do momento que você desliga essa torneira, o que acontece? Você cessa a saída de água, mas continua com água dentro da mangueira. Essa água, essas partículas de água estão paradas dentro da mangueira? Não, não estão paradas. Essas partículas de água aqui estão se movendo. Mas por que ela então não sai da mangueira? Por que não jorra? Por causa de uma coisa. Essas partículas estão se movendo de forma aleatória, desordenada, uma para cada lado. Quando elas se movem assim, elas não têm força suficiente para sair da mangueira. Podemos ter esse mesmo raciocínio no fio de cobre. O que está cheio dentro de um fio de cobre? Está recheado de quê? De elétrons livres. Esses elétrons aqui desenhados. Eles estão parados dentro de um fio de cobre? Não, não estão parados. A todo momento, eles se movem. Mas se movem de que jeito? Desordenado. Um para cada lado. Com uma velocidade que chega a ser da casa de 10 a 6 metros por segundo. Mas a gente não definiu corrente elétrica como movimento de partículas carregadas? Essas partículas estão se movendo, então tem corrente elétrica? Não tem corrente elétrica. O que a gente precisa para ter corrente elétrica? A gente precisa de um movimento ordenado de cargas. Então, se o movimento for desordenado, não há corrente. Mas se o movimento for ordenado, há corrente. Então, o que é preciso para haver corrente? Ordem. Partículas se movendo na mesma direção. Opa, faltou terminar o mesmo aqui. Na mesma direção, correto? Agora, de que forma eu faço essas partículas se moverem de forma ordenada? Eu aplico nelas uma diferença de potencial. Então, aqui eu tenho um fio de cobre e vou ligar uma bateria nos terminais desse fio de cobre. De um lado negativo, do outro lado positivo. Então, agora eu tenho uma diferença de potencial. Eu tenho um lado com potencial positivo, com carguinhas positivas, o outro com potencial negativo. Então, aqui eu gero um campo. E esse campo faz esses elétrons livres se moverem para onde? Positivo atrai negativo. Então, essas moléculas começam a se mover todas para o lado do polo positivo. Então, agora, eu ordenei o movimento das minhas partículas, dos meus elétrons, criando, sim, uma corrente elétrica.
Então, frisando, só haverá corrente se houver um ordenamento no movimento dos meus elétrons. No caso de um fio de cobre, eu ordeno esse movimento com uma diferença de potencial. Podemos definir a corrente, então, como sendo a quantidade de carga que eu consigo ordenar numa direção por um determinado tempo. Então, corrente é um diferencial de carga por um diferencial de tempo. O tanto de corrente que vai passar numa seção por um tempo. Correto? A unidade no sistema internacional é carga por segundo, que a gente define por ampere. Correto? Então, vamos continuando. Uma observação importante de se fazer é o sentido da corrente no fio. Qual que são o sentido dos portadores de carga? No nosso caso, os elétrons são negativos, são eles que podem caminhar no nosso fio. Se os elétrons estão caminhando para a esquerda, a corrente ela está para a direita, certo? Ela é sempre contrária ao movimento dos elétrons num fio. Vamos ver a definição aqui, ó. A seta da corrente é desenhada no sentido em que os portadores de cargas positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. Vamos nesse próximo desenho para entender melhor essa frase? O que ele fala? A gente sabe o que se move dentro de um fio são os elétrons. São os portadores de carga. Opa, deixa eu fazer com o azulzinho. São os portadores de carga negativo. Os portadores de carga negativo que se movem. Mas didaticamente eu posso falar que existem portadores de cargas positivos. Então, os negativos andam do nosso polo negativo para o positivo. E os positivos andam no sentido do polo positivo para o negativo. Então, se eu tenho portadores de cargas positivos, igual está no meu desenho aqui, ó, tem um tanto de portador de carga positivo. Eu aplico uma diferença de potencial, para que lado que eles vão andar? Eles vão começar a andar para o lado da direita. Por quê? Positivo com positivo repele. Então, eles vão começar a andar todos no sentido do polo negativo. Então, isso gera uma corrente para que lado? A corrente ela é sempre contrária aos portadores negativos e sempre na direção dos portadores positivos. Então, se os portadores estão andando para a direita, a corrente é para a direita. Então, sempre a corrente é do polo negativo para do polo positivo para o polo negativo, correto? Então, a corrente é sempre nesse sentido. Se a corrente é nesse sentido, os elétrons estão caminhando em que sentido? Os elétrons não são carga negativa? Então, se eu tivesse elétrons dentro do fio, eles estariam caminhando para a esquerda, certo? Então, podemos definir isso. Vou escrever aqui no cantinho, ó. A corrente tem sentido oposto ao movimento dos elétrons, certo? Certinho esse conceito? Fixa bem esse conceito. Outro conceito que a gente tem agora é
densidade de corrente. A densidade de corrente, J, que é o símbolo, é o fluxo de corrente que passa em uma determinada área. Ou seja, a gente tem aquele fiozinho, o fio de cobre que a gente tem aqui no exemplo de cima. A gente vai ligar uma bateria nele. Vamos fazer a ligação da bateria nele, o polo negativo e o polo positivo. Então a gente liga o polo positivo de um lado, o polo negativo do outro. Quando eu faço a ligação, o que acontece com os elétrons? Eles se ordenam e começam a andar para que lado? Para a direita. Olha lá. Então, se os portadores positivos estão andando para a direita, qual que é o meu sentido da corrente? Para a direita. Então, se eu pegar esse fio e fizer um corte nele, eu vou cortar esse fio aqui, ó. E agora eu vou olhar ele de frente, como se eu estivesse cortando e olhando ele de frente. Essa é a minha visão frontal. Frontal. Eu começo a calcular todos os elétrons, eu começo a contar todos os portadores positivos que vão passar por essa seção que eu cortei. Vamos supor que eu deixo um tempo X e passa um tanto de portador Y aqui por essa seção. Então, eu posso contar quantos portadores de carga passam numa área, que é a seção que eu cortei. Isso eu posso definir como densidade de corrente. Densidade de corrente, que é a quantidade de corrente que irá passar numa determinada área. Qual área? A área que eu fiz o corte. Eu não cortei? Aí eu olho de frente. É um círculo. Qual que é a área de um círculo? Πr ao quadrado. Se fosse um círculo, ia ficar a densidade de corrente I dividido por πr ao quadrado. Qual que é a unidade no SI de densidade de corrente? Unidade no SI de densidade de corrente. Não é I corrente? Corrente é ampere. Então, é ampere por área. A área é metro quadrado. Então, é corrente por metro quadrado. Essa é a unidade no SI de densidade de corrente. Opa, vou fazer isso, nós não vamos confundir. Correto? Então, vamos para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é resistência. Agora, resistência é o quê? É uma dificuldade, alguma coisa que te faça ir ao contrário. Mas uma resistência a quê? Se a gente está estudando corrente elétrica, é uma resistência à passagem desses elétrons dentro do material. Então, aqui no caso, a gente tem o material 1 e o material 2. O material 1, você vê que dentro dele, didaticamente, é assim, para a gente entender. Dentro dele, não temos resistência nenhuma, é um vão livre para esses portadores de carga caminharem para qualquer um dos lados livremente. Então, se eu ligar uma bateria nesse portador de carga, ligar uma bateria nesse fio, vamos lá, vamos ligar o polo negativo nele, de um lado, e o polo positivo no outro. Ele vai começar a se mover, esses portadores de carga. Para que lado? Para a direita, nesse caso, porque eu liguei meu polo negativo de cá. Negativo, positivo. Então, ele sempre vai andar contrário ao polo positivo, porque ele é um portador de carga positivo. Então, se ele caminha para a direita, o sentido da minha corrente é para a direita. Certo? Ele está encontrando alguma resistência para caminhar para a direita aqui? Não encontra, você vê que não tem obstáculo nenhum. Então, esse material tem
uma resistência muito baixa. Correto? Porque ele não está tendo resistência quase nenhuma. Aí vamos para o segundo material. Vamos ligar então o polo positivo de um lado e o polo negativo do outro. Os portadores de carga vão se movendo. Vão para que lado? Para a direita. E que lado que vai dar a corrente? Para a direita, para o lado que os portadores de carga positivo se movem. Correto? Mas esses portadores estão se movimentando agora com a mesma facilidade do que no material 1? Não. Você está vendo que ele encontra agora, ó, defeitos no material, obstáculos que dificultam essa corrente a passar? Então isso deixa esse material com uma resistência maior. Então esse material tem uma alta resistência. Correto? Então com isso a gente pode definir resistência como sendo o quê? O potencial que a gente aplica dividido pela corrente. Se eu aplicar o mesmo potencial nos dois, qual que vai passar mais corrente? O de cima, o material 1, não vai passar mais corrente? Então, se ele passa mais corrente, a resistência é menor, porque o número de baixo é maior, a resistência é menor. Então, quanto mais corrente passa, menor a resistência do material. Correto? E qual que é a unidade no SI de resistência? É volt, não é? De diferença de potencial, não é volt? Então, é volt por ampere, que a gente pode chamar de ohm. Ohm é a unidade de resistência. Certo? Portanto, agora, se quisermos introduzir uma resistência num circuito, é só adicionarmos nele um resistor. Então, se tivermos um circuitinho, que a gente vai ver no próximo capítulo, quiser adicionar uma resistência nele, é só desenhar uma cobrinha. Esse é o símbolo de resistor, que é a resistência num circuito. Correto? Agora, vamos falar um pouquinho sobre resistividade e condutividade. Vamos definir o que seja condutividade. Condutividade de um material é uma característica do material. É a capacidade que o material tem de conduzir a corrente elétrica. Então, aquele material que tem menor resistência, ele consegue conduzir mais corrente elétrica. Aquele material que apresenta menor resistência. Vamos aqui? No material 1 e no material 2, qual desses tem maior condutividade? O material 1, não é? Por quê? Ele tem uma capacidade maior de passar a corrente. Ele não tem nenhum obstáculo. Agora, vamos definir resistividade. Resistividade é a capacidade que o material tem de resistir, de atrapalhar a corrente elétrica ao atravessá-la. Então, vocês concordam comigo que, nesse caso, quem tem maior resistividade é o material 2? É o que tem maior obstáculo para essa corrente passar? Então, a resistividade e a condutividade são inversamente proporcionais. Se o material ele é mais resistivo, então, necessariamente, ele é menos condutor. Se o material é muito condutor, necessariamente, ele é menos resistivo. Então, a resistividade e a condutividade são inversamente proporcionais. Tá vendo? Então, vamos relembrar aqui só os símbolozinhos. Isso daqui é resistividade. E esse de cá é a condutividade. Certo? Podemos definir resistividade como sendo o campo elétrico
pela densidade de corrente. Mas se a resistividade é o campo sobre a densidade de corrente, o que é a condutividade? Se um é o inverso do outro, é a densidade de corrente sobre o campo, certo? E qual que é a unidade de resistividade? Unidade não é si. De resistividade é ohm vezes metro. E se a condutividade é o inverso, a unidade de condutividade é ohm vezes metro a menos 1. Certinho, gente? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.